Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos dar um passeio por Las Encinas para falarmos de Elite. A nova temporada de Elite já está na Netflix e depois de uma sexta temporada completamente desgastada, o público começa a se perguntar para que serve uma sétima temporada. E sendo bem sincero, essa temporada não está servindo para muita coisa não. Mas antes de começarmos a falar sobre essa temporada especificamente, já deixa o seu like nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se apaixonar por essa dimensão. Nessa nova temporada, os personagens vão precisar enfrentar as consequências de seus atos na temporada anterior. Então, no geral, tá cada um aí resolvendo o seu próprio problema, não tendo mais tanta coisa em comum, a não ser uma amizade que vai e vem. E na verdade, não dá nem pra chamar de amizade, já que cada um ali tá olhando pro seu próprio umbigo e eles só se aproximam e apoiam outra pessoa se tiver algo em interesse, em relação ao interesse próprio. Mas pra gente entender um pouco mais sobre isso, nós vamos por partes. No caso da Isadora e do Didac, o casal vai precisar lidar com um conflito entre as suas famílias enquanto tenta manter o seu relacionamento. Só que eles vão acabar se vendo em uma trama muito mais corrupta do que eles pensavam e vão tentar fazer a coisa certa. E assim, na última temporada, a Isadora foi a personagem que mais teve evolução e foi muito bom ver que essa personagem continua evoluída, né? Na verdade, continua evoluindo cada vez mais. É uma das personagens mais complexas e interessantes dessa nova temporada. E para eles conseguirem realizar todos esses atos bons, né, essa ideia de justiça que eles têm, eles vão contar com a ajuda da Rócio, já que a sua mãe também está envolvida nessa maracutaia toda. Só que a Rócio parece muito centrada e correta na sua busca por justiça, mas muito sem noção quando se trata de responsabilidade emocional. Em meio à sua relação conturbada com o Eric, que é o primo do Nico, na qual aparece nessa temporada, e é um personagem que está passando por uma série de transtornos psicológicos, e ele finalmente aceita tratamento, a Rócio vai atrás dele e bagunça de vez com a cabeça do rapaz. Então assim, foi de um absurdo tão grande que a personagem perdeu qualquer credibilidade pra mim. Já a Sarah e o Raul continuam com a apresentação da temática do abuso doméstico, mas nem isso dá certo. Na verdade, a série apresenta temas super pertinentes e necessários de discussão, mas não são bem desenvolvidos justamente porque os personagens não evoluem. Quando parece que eles vão evoluir, eles voltam a fazer as besteiras de sempre e atingem todos à sua volta, como é justamente o caso da Sarah, que para tentar se livrar do Raul, vai utilizar da Chloe, na qual é uma personagem nova e que possui uma série de problemas emocionais que a fragilizam, né? Ela parece muito forte, muito decidida para os outros, muito bem resolvida, mas ela é extremamente frágil e dependente emocionalmente. Então, nesse momento, quando a Chloe finalmente acha que encontrou uma amiga verdadeira, ajuda a amiga, a Sarah é super escrota com ela. E assim, é uma atitude tão baixa que não dá nem pra justificar, não, mas é porque ela tava sofrendo abuso, ela tava psicologicamente arrasada ali e ela tentou, né, ela tomou uma atitude desesperada sem pensar nos outros. Não, foi uma atitude extremamente baixa, até porque ela vai utilizar da mídia pra isso, né? Como é um casal famoso nas redes sociais, tudo que eles fazem é para atingir o público, é propositalmente para alcançar o público. Então é muito difícil ter uma atitude sincera em relação a esses personagens. E com a Chloe também chega a sua mãe, Carmen, na qual é uma personagem também um pouco complicada e difícil de entender, até porque ela possui algumas questões com o Ivan, né? Sabe o Ivan que foi atropelado no final da temporada passada, né? E que assim, por conta dessas questões, ela vai ter algumas atitudes bem bizarras que a gente não vai entrar nos detalhes aqui. A grande questão é que no final, diante de tantas atitudes absurdas dos outros personagens, a meu ver, a Carmen é uma das poucas que vai tomar a atitude mais correta ali para proteger a sua filha. E o Ivan precisa encontrar uma nova forma de encarar a vida diante de todas as perdas que ele teve. E o final dele foi bem digno. Na verdade, foi um dos melhores finais para os personagens dessa temporada. Só que até chegar nesse final, ele estava preso num núcleo que pode ser considerado um dos piores núcleos dessa temporada. Até porque o Ivan vai se apaixonar pelo Joel, que é o namorado do Omar nesse momento. Até aí tudo bem, porque ele vai respeitar o relacionamento dos dois. Na verdade, ele respeita até a página 2,
mas mesmo assim ele consegue ser o personagem mais sensato dentro desse triângulo amoroso. O Joel chegou como um personagem que não sabia o que queria e terminou a temporada mostrando que é aquele tipo de pessoa que não consegue ficar sozinho e que ainda não sabe muito bem o que quer, até porque quando o Ivan não queria, ele ia lá e voltava para o Omar. Quando o Omar desistia dele, ele ia para o Ivan. Quando o Ivan dizia que queria respeitar os sentimentos dele pelo Omar, ele voltava pro Omar. Então assim, eu odiei esse personagem, pois ele acabava brincando com o sentimento dos outros. Não existia uma responsabilidade ali. E assim, depois de tudo que o Omar passou nas temporadas anteriores, o personagem ele tá passando por uma depressão profunda e ele se vê envolvido nesse triângulo amoroso porque o seu namorado ficou encantado com a vida de riquinho do colégio. Assim, o Omar também prendia muito o Joel por fazê-lo de sua tábua de salvação, mas quando ele tenta se soltar, né, se desprender emocionalmente do seu ex, o Joel tentava voltar para o Omar como uma forma de apoio e meio que isso acabava deixando o personagem completamente deslocado. Então, pra mim, o Joel foi realmente o mais escroto de todo esse triângulo amoroso, de toda essa situação, principalmente por uma cena em particular na qual ele não teve o menor respeito com o espaço do Omar. E assim, em relação ao Omar especificamente, a gente também percebe que ele é um personagem jogado ali. Ele é um personagem das antigas, ele tá na série desde a primeira temporada. A grande questão que com essa mudança de elenco, com novos personagens entrando, a gente vê que ele não tem mais espaço para as histórias desses novos personagens e que a produção não sabe muito bem o que fazer com ele. Aí meio que jogaram ele assim no pior núcleo, na história mais podre dessa temporada. O que vem desde o início da série. Eles têm uma representatividade LGBT muito significativa, mas é uma representatividade estereotipada quando você percebe que esses personagens eles não conseguem ter um relacionamento saudável e duradouro. Dentro de todo aquele clima de pegação da série, são os personagens homossexuais que mais ficam no troca-troca de casais e que mais traem. Eles não conseguem ter um relacionamento saudável. Então, assim, que tipo de representatividade é essa? E para finalizar os tópicos mais importantes dessa temporada, nós temos a participação da Anitta. E assim, foi uma participação bem legal. Eu não sou fã dela enquanto cantora, o estilo de música dela não me atrai, eu não acompanho a carreira dela, mas eu achei a participação dela bem interessante, bem pertinente, já que ela tá fazendo ali o papel de uma professora que tenta ajudar a Sarah a se livrar desse relacionamento abusivo e até oferece aulas de defesa pessoal. Então assim, foi uma participação curtinha, mas eu achei bem marcante e bem importante para a narrativa de uma das personagens, sabe? Não colocaram ela ali fazendo uma participação qualquer só porque é a Anitta. Foi algo bem pertinente para a história. Então essa 7ª temporada veio para mostrar que a série perdeu totalmente o seu rumo, baseando a sua continuidade em cenas apelativas de sexo e sem conteúdo algum. Os personagens são apresentados de forma fútil e quando a produção tenta aprofundar suas questões sociais, emocionais, familiares, isso não é demonstrado na complexidade que devia. São assuntos apresentados, são assuntos pertinentes, mas que são apresentados de uma forma extremamente rasa. Nesse sentido, a gente vê que essa tentativa da Netflix de criar uma malhação misturada com Rebelde foi completamente frustrada. Até porque eles estavam muito mais preocupados em mostrar rostinhos bonitos do que em produzir uma história com conteúdo real. O que de fato a série, o streaming começa a ver isso, já que eles confirmaram que a 8ª temporada da série vai ser a última e sinceramente já estava mais do que na hora. E vocês, já assistiram essa nova temporada de Elite? Curtiram? Não? Qual foi o melhor momento da temporada para vocês? E o pior? Concordam que a série já devia ter acabado? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!